Eu queria, talvez, eu acho que a coisa mais importante nesses casos é a gente mostrar casos clínicos em que você possa materializar, porque a ciência é muito boa, a ciência, em tese, é muito boa, mas você tem que mostrar casos onde isso realmente acontece, a maneira como isso impacta diretamente nas pessoas, porque o professor Marco Túlio fez aqui foi mostrar o caso clínico. O que é o caso clínico? É o fato real. O que eu faço, como que eu faço, de que maneira isso impacta a minha vida. E são dentro dos exemplos pessoais, das histórias que nós contamos, que a gente sabe, assim, realmente, eu agora entendo o impacto disso na minha vida, na situação real, e como eu faço para adentrar. O caso, a gente não esquece. A história contada, a gente nunca esquece. Eu li recentemente um artigo falando... o filme, está entrando o filme. Está entrando. A aula de psiquiatria não é hoje, não. A aula de psiquiatria é amanhã. Tudo bom, mas deixa eu terminar, depois você apresenta. Mas o seu é amanhã. Nós combinamos que ia ser amanhã, não é não? É hoje? Mas, você quer falar hoje? Pode? Hã? Se vocês concordarem, eu apresento o meu caso depois. Pode? Teste. Tá bom, então... Desculpa o barulho, é que... Já chega zoneando, né? É necessário fazer um pouco de barulho, né? Porque agarrou. O pessoal não ouve muito bem a gente. Eu já estou há bastante tempo, né, querendo falar. E nos últimos 1 ano e 4 meses, né, eu tentei falar e não sou ouvido, né? E como aqui é um congresso de neurociência, neurovisão voltada para essa área da luz azul, né, e da síndrome de Irlen, eu acredito que vai ser mais o lugar apropriado para poder falar, compartilhar, sem ter aquele preconceito total que eu tenho em todos os lugares que eu vou hoje em dia, né? E aí, eu achei uma boa oportunidade da gente estar vindo aqui para compartilhar esse tipo de conhecimento. Quando eu vi que tinha a questão do caso clínico, né, por que não compartilhar o meu caso clínico? Eu acho que a materialização dessas condições, elas são realmente surpreendentes, né? Surpreende até quem está dando a aula, mas talvez surpreenda vocês também numa materialização, vida real do que é o outro lado. Vamos lá, Igor. Eu já estou com 29 anos e eu descobri a minha condição com 27. E, desde então, foi um choque, né? Como assim eu vou usar óculos escuros o tempo todo? Primeiro eu gostei, depois eu comecei a refletir, seria horrível. E eu tive muito problema antes, óbvio, eu tenho muitos problemas na minha vida. E após, né, eu tive que criar adaptações também, né? É até questão de eu trago baixo hoje, o meu baixo ele tem adaptações para conseguir enxergar a posição das casas, independente da iluminação, Strobel, aquela coisa toda que usam em palco, né? Porque você não consegue ver? Não consigo enxergar. Já era ruim de enxergar antes. Quando eu passei a usar o filtro, dependendo da casa de show que eu vou tocar, eu não enxergo nada. Então, eu passei essa luz fluorescente, né, para conseguir... Só virar assim, o pessoal vê. Para eu conseguir visualizar melhor, né? E poder... Não, é o contrário. Aqui, ó. A marcação, isso aqui, ela reflete. A marcação verde aqui por cima, né? Ela está sendo muito útil, né, para eu conseguir executar
tudo que eu tenho que fazer junto da minha banda e dos projetos que eu participo. Mas não é fácil, né? Porque lá no meu trabalho eu tive muita adaptação, eu trabalho com redes há 9 anos. Você trabalha no computador? O dia inteiro, no computador e no telefone. E há pouco tempo, eu estou lá há 9 anos, foram 7 anos e meio de quase ser demitido. Os primeiros 4 anos, eu usava muitas ferramentas que eram com fundo preto, fundo azul, fundo cinza. Então, para mim, era meio que tranquilo, dava muita enxaqueca, vivia de Novalgina, saía do trabalho, já queria ir para o bar, meu salário ia para o bar quase sempre, vivia procurando qualquer tipo de evento que tivesse bebida alcoólica, eu queria ir, independente da música, do que fosse, porque aliviava, né? Tinha que dar aquela aliviada, né? E achava super normal e super plausível estar gastando meu salário todo com isso. E após eu mudar de time lá, eu fui para um time que eu tinha que responder muito e-mail. E a tela branca, eu tinha aversão. Eu estava com uma tela preta, fazendo código, trabalhando na configuração do roteador. De repente, o e-mail brotava. Eu clicava no Outlook lá, aquela tela branca, eu fechava. Eu começava a ler o título lá, depois eu vejo isso. Fechava e passava um dia, 2, 3. Igor, você viu o e-mail? Eu vi. Você respondeu? Não sei. E isso se permutou por anos e anos e anos, avaliações de performance péssimas. Eu cheguei a tomar... Lá a gente tem uma coisa chamada Needs Improvement. Eu cheguei a tomar 2 seguidos, o terceiro era rua, né? Por sorte, eu entrei num curso sobre redes, consegui melhorar meu desempenho, né? E o pessoal viu que eu estava me esforçando. E após a questão quando eu vim aqui em Nova Lima, fiz o teste e tudo mais, comecei a usar o overlay, eu peguei o overlay e coloquei nas telas do meu trabalho, né? O pessoal até vendo, achando estranho, eu consegui identificar um amigo meu que também tem esse, ele veio até aqui, esse trator, só para ele... Que plástico é esse que você coloca no seu monitor? É para eu enxergar melhor, para eu conseguir ter mais desempenho. E aumentava o contraste quando você colocava o overlay? O que mais? Eu não ficava tão cansado, sabe? Eu lia mais rápido, eu conseguia absorver mais rápido. Antes eu tinha que ler o e-mail, não entendi. Eu li de novo, aí eu tinha que copiar, jogar no Notepad com fundo preto, separar os parágrafos, as vírgulas, aí entendi o que esse cara está querendo dizer para mim. Entendeu? E eu lido com muita gente de fora, gente da Índia, do Cairo, eles escrevem em inglês do jeito que eles querem. Você tem que interpretar o que esse cara está querendo falar com isso, né? E desde o overlay deu um baque, foi uma evolução grande lá na empresa, que tem avaliação de 6 meses. Quando eu comecei a usar o filtro, a princípio, tive muito apoio, o pessoal mais próximo, o RH também, mas tive muito preconceito do resto da empresa. A empresa tem 300 funcionários. Era frescura você colocar aqui. Era frescura. Ela tem um dress code muito formal, aí é proibido usar óculos escuros dentro da empresa. Mas o Igor pode. Por que o Igor pode? Porque ele tem uma acessibilidade. Isso é frescura, isso aí é mentira. Não, ele tem um laudo. Não, ele arrumou o laudo só para poder usar óculos escuros dentro da empresa. Para que eu vou fazer isso, né? O roqueiro gosta disso. Ele gosta de aparecer. Aí, ainda venho lutando por isso, né, para o pessoal entender. Eu gostei muito da palestra do senhor, porque eu já bati na tecla, comentei com o pessoal lá, porque eu comecei a usar o filtro, fui pesquisar. Luz azul, o que é isso, né? Já tinha ouvido falar, mas não estava nem aí. Então, eu comecei a pesquisar várias formas de me adaptar ainda mais. Além de eu usar o filtro para Irlen, no meu celular, eu nunca tiro o filtro azul, nunca tiro. Eu uso 24 horas, né, de noite, de dia, não estou nem aí. Fica amarelado, mas é qualidade de vida, né? E no meu monitor em casa, eu comprei um novo, com uma tecnologia Blue Light Deflector, e no mesmo dia eu cheguei no trabalho e pedi um lá também. Falei, eu vi que tem aqui à disposição, só para o gerente, né, um monitor maior, só que ele tem a tecnologia que eu preciso. Então, anexei o laudo, deu 10 minutos, chegou o cara da IT, troca. Você já queria competir com o gerente. Consegui, na mesma hora eu consegui o monitor, e é fantástico, porque nitidamente você tem mais desempenho, né? Aquela claridade tal parece que some, não sei se ele emite para o outro lado do pixel, eu não entendi muito bem como é que é, fui estudar, mas eu não achei muita material sobre isso. Eu também estou com o Windows 10, eu uso o Night Shift também, e fica ligado 24 horas, e também uso aquele programa Flux, que também segura a luz, e fui procurando formas de otimizar minha performance o tempo todo, né? E, incluindo isso, há pouco tempo voltei a malhar também, e está tendo muito preconceito na academia. Já identifiquei uma pessoa que deve ter, que ela veio me perguntar, por que você está com esse óculos aí? É estético? Não. Eu sabia que não era estético, mas a maioria acha que é. Eu chego lá de noite, o roqueiro maluco aí de novo, né? Porque ele usa um filtro muito denso, mas muita gente usa o filtro clarinho, que ele é seletivo. No caso do filtro do Igor é denso,
porque o caso dele é severo, mas não necessariamente. Você tem filtros que são até claros. Gente que chega com filtro muito escuro e sai com filtro claro, fala, não, nem aquele escuro não está adiantando, você acha que esse clarinho aqui vai adiantar? Vai, porque ele é seletivo para o que te incomoda. Eu vi um caso de uma mulher, acho que da Austrália, ela tem Irlen, ela usa há 30 anos, não sei, há muito tempo, desde que começou. Aí, ela, nos últimos 10 anos, ela ficou 20 anos usando, fez 20 anos usando, depois de 20 anos, o filtro dela diminuiu. Ela passou a usar o filtro mais claro. E isso eu estou com uma fé que eu vou chegar um dia, eu estou usando todo dia, não tiro para nada. Já entrei no banho com o óculos e disse, cara, tem que tirar o óculos. Já tomei banho no escuro também, ficava evitando luz o tempo todo. Eu chego num lugar, tira um pouquinho só, pô, não vou tirar, não. Eu num lugar muito iluminado, deixa eu ver como é que é esse óculos aí. Pô, não vou deixar, não. Né? Que acham que é só tirar e mostrar assim, né? E não é assim que funciona, né? Era um inferno, que eu não queria assistir a aula, sempre levantava, fazia muito barulho, não gostava de ficar lá ouvindo aquilo lá. E por quê? Não podia nunca ficar discutindo, eu não quero aprender isso aí, isso não vai me ajudar em nada, né? Era muito contra. E, na época, minha época escolar, até a 5ª série, era minha mãe ditando tudo, porque eu não lia nada. Ela lia tudo. Eu fiz até uma... Eu sou de Petrópolis, né? Eu fiz a maratona de HGTP na 4ª série, História, Geografia e Turismo de Petrópolis, algo assim. Aí eu tive que estudar a história inteira de Petrópolis, só que eu não estudei, eu fiquei ouvindo minha mãe falando, e fui decorando. Aí eu tirei, acho que 4º lugar ou 3º, não lembro, mas foi horrível. Foi muito tempo estudando. Aí, já para o 3º ano, foi bem complicado. Passei, quando eu entrei para a faculdade, tentei fazer engenharia na UFCP, Universidade Católica de Petrópolis, mas, quando eu cheguei lá para o 5º período, eu já não tinha hábito de estudar. Entrei na faculdade, estava 3 ou 5 anos sem botar a mão em caderno. Não estudei vestibular e passei. Aí, quando eu cheguei lá, que isso, cara? Limite, derivada, que isso? Fui empurrando com a barriga, empurrando. Chegou no 5º período, brotou aquelas integrais triplas, só de letra, não tinha nem número mais. Eu falei, cara, cheguei no limite. Eu estava trabalhando na Orange também, então eu trabalhava o dia inteiro mexendo em roteador dos outros, sem o filtro. E enxaqueca, remédio, vai para a aula, e era isso todo dia. Chegou um ponto que eu falei, olha, não dá mais, eu vou sair da faculdade, vou focar só no emprego. E fiquei nessa... Até comentei que eu fiquei à deriva por 27 anos. Isso produz mudança assim, na sua maneira de... Quer dizer, a coisa te incomodava, mas como é que era o impacto? Você, como adolescente, como é que isso impactava para você? Visão de vida? Eu não tinha. Até 27 anos eu estava numa... Era muito destrutivo, sabe? Eu gostava de... Eu sempre fui muito show de rock, metal, mas eu fazia questão de entrar naquela rodinha que a pessoa faz de briga, né? Entrava e saía de lá todo quebrado, não estava nem aí para a minha integridade física. Ficava com muita enxaqueca em todo show que eu ia, principalmente show do Metallica, que é muito alto. E eu ficava com uma enxaqueca completa aqui, né? E eu tentava tomar remédio, bebia tudo quanto era cerveja que eu via na minha frente, e não satisfazia, eu não sabia o que era aquilo, mas era uma forma de eu, talvez, aliviar a situação, né? E era aquela coisa, eu estava totalmente perdido, era jogado no vento, indo para onde a maré estava me levando, não estava nem aí. Inconsequente. Muito inconsequente. Tudo que eu fazia, até treino na academia, eu fazia até me estoporar, ficava quebrado, via a questão do sono. Meu sono era péssimo, o meu desenvolvimento foi... Uma época foi boa, mas porque eu fui um regrado, fiquei sem álcool, me alimentei bem, suplementei, mas eu nunca tive esse discernimento bom, sabe? E depois do filtro, além de eu ficar um pouco, né, com vergonha de sair à noite e ir em bar e tal, eu comecei a ter aquela coisa de eu não preciso mais disso, né? Eu não tenho que sair do trabalho 6 horas e bater ponto no bar, né? Ficou muito mais esporádico a minha ida. Até o pessoal, você não vem há mais de 6 meses? Esse óculos aí não, é uma adaptação e tal. Tá, ficou meio tranquilo isso, mas eu percebi, meu consumo de álcool caiu muito. O meu discernimento, a tomada de decisão melhorou de uma forma que eu não consigo explicar. Até a banda que eu tinha antes, o pessoal era bem mais louco, né? No ensaio, eu sabia que eu ia voltar de lá com algum problema, mas hoje em dia eu tenho uma banda que o pessoal é muito mais centrado, tem gente que dá aula em faculdade,
Então, está uma coisa muito... A minha vida meio que deu uma guinada, deu uma norteada quando eu comecei a usar o filtro, né? O pessoal percebe a diferença de comportamento seu quando você começou a usar o filtro? O pessoal percebeu? Total. Teve até gente lá do prédio onde eu trabalho que não falava comigo, que veio... que eu cheguei a fazer uma palestra sobre a ASI lá, até por causa do óculos. Falei, pô, tem como você falar um pouco sobre isso aí, o pessoal entender um pouco? Foi durante a semana de... não sei, alguma coisa sobre deficiente física, em novembro, foi ano passado. Aí eu falei lá na palestra, aí veio uma moça falar comigo, com licença, é que eu tenho um filho pequeno, que ele não aprende, não está lendo, não está nada, ele acha que ele tem o que você tem também. Aí eu indiquei ele para minha screener, falei tudo, mas... e ela comentou, não, porque eu percebi que você mudou muito, né? Até o seu jeito de andar, de falar com os outros, caramba, eu não percebi isso. Você não via, né? Isso eu não percebi. O que eu percebi foi o que eu vejo de dentro para fora, né? Até a questão da música, eu tinha saído da engenharia já, fiquei uns anos fora, e eu tinha aquela coisa de, pô, eu toco há 15 anos e não sei ler partitura. Não dava para ler. Eu começava a ler, a bolinha mexia, né? A distorção visual que a gente tem. E não dava, são 5 linhas, a bolinha fica em cima da linha ou entre elas. Aí eu começava a tocar, chegava uma hora que dava aquela estresse, eu via tudo errado. Eu tocava tudo errado. E, cara, você não está lendo direito, né? Aí eu entrei na aula sem os filtros, mas com overlay. Expliquei a situação, pedi folha, eu levei minha folha, não, eu quero a minha apostila aqui, nessa folha aqui. E tive um desempenho muito grande, quando chegaram os filtros, então, meu desempenho aumentou muito, e eu consegui aprender, finalmente, a ler partitura, porque era impossível. Escrever normal já é uma coisa ruim, né? Para mim, eu odeio escrever, mas em folha normal, com linhas normais. Escrever em partitura, depois de um ponto, ela ficava branca, né? Criava os espaçamentos, dava aquela questão do riacho, mas na partitura, era muito engraçado. Você vê que fica mais grosso, fica mais fino, né? Era muita distorção visual mesmo. E isso aumentou também essa minha capacidade musical, porque tem coisa que você pega que não tem tablatura, não tem alguém tocando para você acompanhar. Você tem que pegar a partitura e ler, né? Eu comecei a tocar violão 7 cordas, para aprender um pouco mais sobre chorinho e samba. E isso, aí que eu vi, eu falei, cara, não tem como eu não ler partitura para tocar isso, eu vou ter que fazer uma aula. Aí eu fiquei lá por um ano, eu nem concluí o curso, mas quando eu aprendi a ler partitura, aprendi a tocar um pouquinho, eu falei, galera, obrigado. É isso que eu queria, eu não quero diploma disso aí, não quero nada, só quero aprender. E... Você me contou uma vez, Igor, sobre as suas estratégias de defesa da luz quando você tocava. Você ainda tem uma cabeleira grande, né? E aí você tinha uma estratégia para se defender da luz. Como é que você fazia? Quando estava muita luz na minha cara, eu sabia tocar a música, né? Eu jogava ele para frente e deixava assim. Que aí nada que me incomoda, e eu vejo o braço aqui, né? Do baixo, da guitarra, o que for, e eu vejo a minha mão aqui também, para eu tocar, e jogo para trás, né? Dou uma escondida e tal. Mas... o boné é recomendado, né, para essas pessoas. Isso é engraçado, porque se eu for usar um boné numa prova hoje, eles vão me recriminar. Eu voltei à faculdade tem um ano, só que eu optei por um curso à distância, até porque eu já estou quase 30 anos, eu não quero ficar na faculdade todo dia para o trabalho. Eu odeio, além de não querer fazer isso, para mim é muito desgastante chegar na sala de aula cheio de lâmpada, quadro branco. Todo mundo quer EAD hoje. Né? Não dá. Aí eu peguei o EAD de redes, que tem a ver com o que eu trabalho. Quando eu fui ver o cronograma, eu falei, cara, eu sei isso tudo. Eu trabalho com isso, eu vivencio isso, eu não vou nem ter que estudar, isso é bom. Então, eu comecei o curso e, por ser à distância, o meu monitor está adaptado, as luzes da minha casa, meu quarto, não tem nenhuma de LED, nenhuma. A casa ainda tem uma ou outra. Você acende quanto é LED? Você vê que na hora, eu franzo a teste na hora, né? na hora. Eu vi agora no Facebook, eu estava mexendo aqui, na minha cidade, estão trocando todas as lâmpadas amarelas dos postes por lâmpadas de LED brancas. Aí eu fiz um comentário lá, falei, isso é ótimo para a saúde, só que não. E deixei quieto. Quando vierem me perguntar por quê, eu vou até usar um pouco do que o senhor falou aqui hoje, né? A Associação Médica Americana, em 2016, ela fez um statement alertando sobre o risco do uso de LED de forma indiscriminada. Isso foi em 2016, e, pelo menos naquela época, 3 cidades já tinham mudado, voltado atrás na iluminação. Existem outras opções de halogênio, etc., que são convenientes. E, provavelmente, a Associação Médica Americana vai soltar um outro aviso, um outro statement, né, agora em final de 2018 e 2019. Aqui na universidade, nós insistimos com o pessoal da física, porque não tem... Algumas pessoas da física aqui trabalham no Inmetro.
O Inmetro não soltou nenhuma norma, nenhuma orientação sobre LED. Pode vir o LED que quiser que você entra, não tem medida, não tem nenhuma orientação por parte do governo sobre o padrão de qualidade dos LEDs que entram no Brasil. Então, o professorado Joro trabalhou agora numa carta de recomendação, mas longe de ser uma restrição, é só uma orientação. Então, se você quiser trazer o LED que você quiser aqui, você pode colocar. Nós vamos usar até para nossos equipamentos em desenvolvimento aqui na engenharia, fomos comprar um LED, e quando fizemos a espectrometria nele, nós mostramos, inclusive, que ele estava numa frequência de ultravioleta. E não tem controle. A própria universidade não tem, tem 1 ou 2 espectrofotômetros para fazer essas medidas, né? Então, essa é uma área que, aqui na UFMG, começa a despertar interesse, o pessoal da agricultura interessa muito, porque é uma maneira hoje seletiva de você fazer crescer plantas, é você oferecer para ela aquele espectro de energia específico, né? Mas está em evolução. O Igor, outra coisa que você me contou, eu acho que, de tudo, o que nós mais lidamos nos nossos casos é com a incompreensão, primeiro, da parte do pessoal da área de saúde, médicos, inclusive, que não conhecem o assunto e começam falando coisas do passado. E essa é a primeira grande incompreensão que a gente começa a modificar a partir da informação que nós disponibilizamos, dos cursos que fazemos. Esse congresso hoje está sendo mostrado no Brasil todo, aberto para quem tiver interesse no tema. Mas o outro grande player para nós que é importante é a escola e a empresa. E, no caso do Igor, por ser um profissional muito diferenciado e por trabalhar numa empresa que soube reconhecer essa condição, ele teve uma vivência na comunicação com o RH e com outras pessoas, e depois até com o apoio que a empresa deu para ele para disseminar esse conceito. Fala para nós sobre a experiência que foi da empresa, desde o momento da incompreensão, e como é que você conseguiu vencer essas barreiras. No começo foi aquele contato direto com o meu gerente, e eu já tinha avisado que eu ia fazer um exame em Minas, que era algo bem mais complexo, que... mas não tem no Rio? Não tem no Rio, vou ter que ir para lá. Então, eu tive que ter esses dias de folga, com atestado, mas eu tive que explicar o que eu estava indo fazer. E foi... Eu não sei te dizer como é que o RH recebeu, porque eu não tive contato pessoal com eles e ver como é que foi a questão, né? Mas me respeitaram o tempo todo, sempre, né? Eu dei até a palestra lá para falar um pouco sobre isso. O que não é comum. O único problema foi que eu tentei dar aquele heads up, falei, olha, a porcentagem são 15%, né? Em média devem ter isso. Aqui são 300 funcionários, então tem mais gente aqui. Eu já identifiquei um por acaso, porque ele foi ver meu computador, fez o teste, veio aqui fazer o teste, fez tudo e deu. E conversando com o pessoal, eu vejo que mais gente tem. Só que aí, quando eu falo do valor de tudo e tal, a pessoa desiste na hora, fala, não, tá bom do jeito que está, não quer nem saber se eu tenho ou não. E eu falei para a empresa, para tentar estimular isso, vamos tentar fazer uma triagem aqui, por quê? Desses 15% de funcionários, você otimizou o trabalho deles, você vai melhorar a qualidade de vida deles e vai dar dinheiro para a empresa, entendeu? Só que não fui ouvido, porque acho que eu sou muito peãozinho, então eles não me ouviram muito bem ainda. Mas eu espero que até vindo aqui, conversando com o senhor, estando aqui, acho que eu vou chegar e falar, gente, vamos fazer isso aqui agora, porque vai melhorar a vida de quem está lá, quem convive com essas pessoas, e o rendimento da empresa vai aumentar muito, porque se o cara já trabalha bem assim, tu imagina com esse desempenho todo que ele vai ter, né? Porque seu caso é severo, mas tem gente que é na forma leve, às vezes que passa de simulada, mas ele tem um prejuízo de desempenho, né? Foi legal que no dia que eu dei a palestra, eu passei aquele vídeo das distorções visuais, aí você olhava a plateia assim, era nítido. O cara, eu tenho isso, né? Dava aquela risadinha já, aí chegou no final, pô, cara, é assim mesmo, né? Aquilo não é normal, não. Eu falei, não, conversa com o pessoal, e ninguém vê assim, só eu e tu. Aí é engraçado, né? Porque eu também achava que era normal abrir um livro, começar a ler, chegar na segunda página, ficar esbranquiçado, dar aquela tremidinha, andou um pouquinho, deu uma rodada e voltou, né? Esfregava o olho, olhava para outro lugar, trocava o foco, voltava para o livro, forçava a continuar lendo, né? Até onde eu ia, né? Chegava na terceira página, jogava o livro fora. Isso é o que eles chamam de hiperatividade. O que é hiperatividade? Vocês já tiveram uma experiência de você tentar passar o mouse e o mouse não te obedece, ou ele vai de maneira errada? Quanto tempo você dá conta de fazer isso?
provavelmente não mais do que 1 minuto, né? Agora, imagina que para uma pessoa onde esse mouse é assim o tempo todo, ou seja, você não tem estabilidade do olhar, o olhar não vai para onde você quer, ele não te obedece. Ou experimente ver uma cena gravada por uma criança, que a câmera fica balançando para todo lado. Você dá conta de olhar aquilo? Não dá. Então, se uma pessoa que tem essa dificuldade de focalização, ela levanta, ela vai na janela, ela volta, ela olha para lá, ela olha para cá, chama isso de hiperatividade. Mas é uma estratégia para a pessoa tentar se adaptar, porque é terrível, né, Igor? Você tentar focar o olhar em algum lugar e não conseguir. No papel é pior, né? E uma coisa que foi muito engraçada é que os filtros chegaram no dia 1º de maio de 2017, isso. Chegou lá em casa, aí chegou uma recomendação da ótica, que eu peguei aquela folha, joguei para o lado, peguei o óculos, botei na cara e saí andando pela casa para ver, né? Cheguei na janela, onde eu moro é muito alto, né? Então eu vejo uma serra, umas 9 montanhas, né, se não me engano. Aí que eu comecei a perceber as distâncias entre uma montanha e outra. Que eu olhava a montanha e via um borrão verde, aquele borrão verde cortando tudo. Aí, com os filtros, eu identifiquei, não, ali acaba a montanha, ali começa a outra, ali tem aquele conjunto de árvores que leva para a outra ali, que eu só identificava que estava muito longe, que ela era meio azulada, e as que estavam mais próximas ali perto de mim, era tudo a mesma coisa. Eu não conseguia ver onde é que acabava uma e começava a outra, né? E essa noção de distância melhorou, assim, com distâncias absurdas, e também para a direção, para carro. Até eu no carona, antigamente, o carona ia passar no lugar aqui, o carro ia passar, eu falava, vai bater. Aí passava. Ué, como é que tu passou ali, cara? Eu vi tua roda pegando no meio-fio. A sua noção da sua proporção dentro do ambiente. Totalmente errada. Quando eu tiro o óculos, eu olho minha mão, eu vejo ela bem mais distante. Eu tiro o óculos e olho para o chão, eu acho que eu tenho 1,80 m. De óculos eu fico bem pequenininho, é o tamanho normal, não sei, né? É engraçado isso, porque jogar bola era impossível, né? Eu até brinco. Você não acerta a bola? Como é que eu acertava a bola quando ela estava parada, né? Tem até a brincadeira que eu conto, mas ela é verdade. Quando eu estava num timezinho daqueles de escolinha pequena, né, de 11 anos, 10, o professor lá, o técnico, só me colocava em campeonato quando o time tomou um gol. Eu entrava, o cara rolava a bola, eu chutava no ângulo e saía. Eu tinha que sair, eu não podia ficar no jogo, porque se alguém me passar a bola, eu ia pegar a bola passava direto. Eu não tinha noção nenhuma de calcular pessoas se movendo, a bola vindo, onde é que eu tenho que parar o pé, como é que eu vou passar a bola para aquele cara ali. Eu jogava a bola do outro lado. Eu não tinha essa noção, era muito zero, era noção ruim. Para chutar aqui, para travar, dominar a bola e tudo mais, né? Agora, chutar a bola eu sabia, que eu via, tá ali, tá. É só vir correndo e chutar, e a tal pressão que eu der, ela vai pegar aquela curvatura e vai entrar lá no ângulo. Era só isso que eu sabia fazer, era isso que eu me treinava, né? Porque o Igor sabe fazer isso. Então, ele não pode jogar bola normal, ele não pode ficar no time ali, né? Ele tem que só fazer o gol e sair. Aí, hoje em dia, todo mundo acho que tem essa grupinho da pelada, né? Eu não tenho isso. Eu vou, fico na churrasqueira. Só se for dono da bola, né? Eu nem jogo. Eu queria jogar com um óculos, só que eu tenho medo de chegar, danificar ele, quebrar. E eu não vou arriscar tudo isso que eu consegui para uma brincadeirinha de fim de semana jogando bola, entendeu? Eu não vou chegar a esse ponto. Ô, Igor, uma coisa interessante, assim, a sua fase de criança, naturalmente, que você não sabia que tinha isso, né? Quais eram as dificuldades maiores de quando criança que você enfrentou, não sei a respeito da sintomatologia, dor de cabeça, de desconforto com o movimento, queda, etc. Como é que você lembra da sua fase de criança? Muita enxaqueca, vários laudos. Eu cheguei a fazer uma coisa para a vista que era uma fitoterapia, parecia, da parte muscular da vista, que falaram que eu tinha esse fraco. Vários médicos para estudar sinusite também, dentistas, por causa... Labirintite? Não, isso eu não tinha, não. Eu tinha muita enxaqueca. Não, o diagnóstico. Enjoo demais, e era dia nublado, eu andava sempre franzido, né? E eu não entendi o porquê, né? Mas o que eu rodei de médico, eu perdi a conta, né? Vários especialistas e tal, mas tudo dentro da minha cidade ali, a gente não saía dali, né? Mas tentamos muitas coisas, eu só lembro disso, era muita dor de cabeça, muito enjoo, eu não tinha... O rendimento escolar era bom, porque a mãe ficava olhando para mim, entendeu? Prova, eu lembro até hoje, foi nem a prova isso, foi no primeiro dia de terceira série, tive da segunda série é o quê? Quantia de mais, quantia de menos, tal. Primeiro teste que ela aplicou para ver o nosso nível,
Eu fui o último a sair da sala, aos prantos, porque todo mundo entregou, eu estava na questão A. Porque era o quê? Era uma expressão de 9 números, né? Esse mais esse, menos esse, aí tinha um parêntese. Embaralhava Quando tudo. eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Ela, não, é só vir de lá para cá. Eu, não, mas quando eu já somei esse aqui, cheguei aqui, eu já esqueci o que está ali. Ela, não, pode ir fazendo cola, vai anotando. Aí eu ia aos prantos anotando aquilo. Eu lembro que eu fiz uma questão e falei, não, eu tenho que ir embora daqui, eu não estou aguentando mais. Acharam minha mãe, chamaram todo mundo, falaram, ó, ele tem muita dificuldade de matemática, né? Mas cheguei a fazer o Kumon, não sei se o senhor conhece aquele método japonês, né? Foi quando eu tive mais desempenho, quando criança. Eu odiava, porque era aquela folha branca, luz e tal, muito cálculo. Só que aquela coisa de fazer. Ah, aqui tu acertou tudo, mas demorou demais, faz de novo. Esse método japonês, né, que eu acho que é maluco, mas é muito eficiente, me fez ficar muito ágil em matemática. Eu lembro que, depois de ficar 6 meses no Kumon, melhorou muito a minha capacidade. Você desenvolveu estratégia, né? De como foi uma estratégia, porque cálculos básicos eu resolvia, de cabeça. Fração fazia de cabeça, não tinha mais de que calcular a fração. Mesmo fração que dava número irregular e tal, eu sabia o que ia dar. Porque eu já sabia, eu tinha feito aquela conta centenas de vezes, então eu decorei o que tinha que fazer. Então, essa minha infância, a única coisa que realmente foi boa, acho que foi o Kumon, porque eu consegui aprender muita coisa. Você caía muito no esporte quando criança, além da cefaleia. Enjoava para andar de carro? Oi? Enjoava para andar de carro? Até os 10 anos, eu sempre passava mal quando eu fazia um deslocamento pequeno, que é da minha casa até Itaipava, que é um lugar próximo lá, né? Era um deslocamento de meia hora no ônibus ou no carro, e eu sempre tinha vômito. Não, tinha vômito, de terem que pedir desculpa. Gente, desculpa que eu E estou se passando mal. dizia que era o quê? Era enjoo de criança, Normal, né? de criança. É sempre assim quando ele pega. É muita curva, tem muita curva, ele passa mal. Tem uma explicação sempre. Caía, machucava. Olha, bastante, dá muita topada. Estava sempre com o dedão ralado, mesmo sem jogar muita bola, eu sempre errava e raspava o pé. E tombos, eu não lembro muito, mas o joelho costumava estar ralado, mas eu sempre batia muito com o ombro. Eu ia passar nos lugares, eu batia com o ombro. Como é que eu bati, cara? Eu calculei certinho minha passada aqui, né? Você não, ao navegar no ambiente, a sua noção de proporção sua e dos obstáculos que você tinha que passar Era tudo eram errado. de alguma maneira alterada, né? O dedinho do pé era toda hora eu batia em alguma coisa, eu olhava, como é que eu bati aqui? Eu passei o pé tão longe, né? Na minha cabeça eu tinha passado longe, só que eu entrei com o pé no móvel, né? Eu acho que a gente admira muito sua empresa pelo apoio que deu, inclusive depois até te ajudando a fazer palestras, né, em outros lugares. E você hoje está virando uma referência, um educador dentro dessa área, né? Com toda essa... Você tem tido algumas oportunidades. Isso é importante dizer, porque eu acho que nós precisamos de pessoas como o Igor, que primeiro é um bom palestrante. Ele está super inibido aqui. Ele é moleque na apresentação. Ele cria um quadro que contamina a gente, né? Mas nós planejamos isso aqui, não tivemos tempo de ensaiar, de treinar. Ontem a Andréia veio para cá e planejou com ele, então tem muito improviso nisso que nós estamos fazendo. Mas eu, pessoalmente, sou fascinado com a história do Igor, porque acho que nós precisamos de pessoas outspoken como ele, que nos ajudem a levar essa mensagem, porque, gente, são muitas as crianças e as pessoas que têm sua vida prejudicada, porque não estão encontrando o suporte que hoje está disponível, recursos, etc., para poder colocar isso de uma forma mais aberta e na mão de outras pessoas, né? Esse é o grande papel da Universidade Federal hoje, é realmente promover essa divulgação. Mas eu queria deixar aberto também, alguém queria participar aqui, fazer alguma pergunta e tal, fica aberta. Alguém ia colocar? Débora? Bicicleta, nem pensar. Andava, mas não muito na rua, né? Aí, que era muito perigoso. A única vez que eu andei na rua, eu atropelei um senhor de idade. Eu lembrei disso agora. Era carnaval, meu pai estava de bicicleta, eu falei, não, deixa eu dar uma volta na praça aqui rapidinho. E eu não fui andar rápido, fui andar muito rápido, né? Eu saí andando muito rápido, o senhor desceu da calçada para sair de alguma barraquinha. Ele fez assim. Aí eu entrei nele, aí caiu no chão, minha mãe já veio, nunca mais vai andar nisso aí. Nunca mais andei de bicicleta na rua. Estou querendo uma para eu até me deslocar lá em Petrópolis, que é um lugar que
é legal você passear assim de bicicleta, mas skate também eu desisti bem cedo. Eu cheguei a ter, tentava, não caía, conseguia andar, conseguia me equilibrar, né? Mas não conseguia fazer manobra nenhuma. Eu aprendi conseguia fazer o tal do ele virar, né, o flip, mas eu não tinha noção do espaço para eu entrar com o pé na hora certa, na hora de aterrissar. Então, eu sempre dava o flip e pegava na canela. Canela toda roxa, até hoje. Porque eu tentei e não conseguia aprender. Eu tentei dirigir. Eu cheguei a comprar um carro, um Gol quadrado da minha idade, 1.8 a álcool, 89, o ano dele. Só que, além dele ser péssimo, né, eu não tinha noção nenhuma de espaço. A parte daqui, eu sempre raspava a calota, esbarrava em algum lugar, e era muito difícil andar, principalmente à noite. E nessa época, eu tive o carro, eu trabalhava de 6 a meio-dia, lá na minha empresa Orange. Eu saía de casa às 5h20 da manhã. Estava muito escuro ainda. E, pelo percurso, ônibus e carros vindo na outra mão, eu vi uma luz branca vindo. Igual um trem, aquele trem vindo no túnel, né? Aí eu pensava, cara, ele não vai querer bater em mim, né? Eu sou um Gol quadrado, né? Ele vai acabar com o carro dele. O cara vai tirar o carro dele da frente. Eu ia. Aí eu sempre via que passava rente. Nossa, foi quase, né? Aquela coisa meio de não ter muito amor à vida na época, né? Falava, se bater, bateu. O carro é mais barato mesmo. Né? Você olhava para a beira da estrada, né? Para ir. Para eu conseguir parar, era. E na estrada mesmo era um caos, né? Eu tinha muito medo de bater sempre. Ficava apavorado, porque, às vezes, eu achava que o espaço ia ser suficiente, mas não era, né? Mas, depois dos filtros, também, eu não tenho dirigir ainda, né? Depois dos filtros. Minha carteira já venceu há muito tempo, e eu hoje em dia tem Uber também, então nem vou tentar mais, não. Mas, vamos lá. Sim, todos os shows que eu fiz, quando eu acabava, eu ouço muito aquele termo também, como é que é? Quando você sobrecarga sensorial, né? Hoje em dia que eu ouço isso, eu não conhecia isso antes. Eu percebi que todo show que eu fazia, o pessoal queria, vamos beber, não, vou para casa. Que eu estava com a enxaqueca aqui, assim, já, sentia a cabeça aqui na frente, vontade de vomitar, eu tinha que ir embora do lugar na hora, e dormir por várias horas, né? E também, fui muito em Rock in Rio, muito em evento assim, e só o show do Metallica me dava essa enxaqueca absurda, né? Que era do barulho. Eu fui descobrir depois que o show do Metallica tem 260 decibéis, sei lá, mais que um aeroporto. Aí aquele barulho me dava esse desconforto extremo. Só que a questão de gostar de metal, gostar de rock, me ajudou muito numa época que eu sempre fui aquele nerd da turma, né? O mais esmirradinho e tal. Conheci a galera do rock, adorei, comecei a andar com eles e tal. Comecei a me aprofundar em música, e o barulho que me agrada não me incomoda. Tipo, eu consigo dormir ouvindo Slayer, ouvindo Metallica, boto o fonezinho lá e apago. Ninguém me incomoda. Agora, tiver alguém fazendo uma obra do meu lado aqui, martelando, a maquita, já é um barulho que acaba comigo, né? E barulhos mais assim, máquina de lavar, essa coisa assim, eu sempre fico buscando padrão. Fico buscando padrão, falando, isso aqui é um 4x2, isso aqui é não sei o que lá, né? De música. Mas o barulho mesmo, aparentemente, nunca me incomodou. Eu achei isso estranho também. O primeiro dia que eu vim, eu falei com a doutora, eu toco na banda, como é que quem tem síndrome de Irlen não suporta barulho? Eu suporto barulho, eu amo barulho, né? E isso nunca me incomodou nesses casos que eu falei, né? Pós-show, que no palco tu tá ali, no palco, muitas vezes eu não ouvi o que eu estava fazendo, porque não tem retorno. Você toca, você não está ouvindo nada, está ouvindo a bateria, aquele prato do lado da orelha, o cara cantando, a gritaria, só tem retorno para o vocalista, e o baixo, ninguém está nem aí, o pessoal de lá está ouvindo e eu não estou ouvindo nada. E eu ficava naquele desespero de forçar meu ouvido para tentar ouvir o baixo, que é uma frequência que some no palco, e você tentar focar numa coisa assim, tomando aquilo assim, né, é horrível. Eu acho que isso que dava meu desconforto extremo, né? Mas era só isso, em palco e no show do Metallica, especificamente. Qualquer outro show, eu ficava bem, gostava e tal. Agora, do Metallica, eu começava... Na passagem de som, eu lembro uma coisa que eu lembro que foi muito engraçado. Eles estavam passando o som do baixo, a minha roupa tremeu toda. A de todo mundo que estava ali, tremeu, assim, de vento, né, que saiu das caixas. E aquilo eu fiquei impressionado. Falei, cara, olha a altura que está isso não é normal, né? Mas, no geral, assim, eu amo barulho, gosto muito, mas eu tenho que ficar imitando ele. Até você ser diagnosticado com a síndrome, qual o maior
Eu lembro que eu tive um de TDAH, né? Eu lembro que uma época eu fui no médico, eu tinha 14 anos, isso. Estava na 6ª série, ou 7ª, estava tendo muito problema já, que a mãe não tinha mais como me ajudar, porque já estava ela já não tinha mais o conhecimento ao nível de me fazer entender aquilo tudo ali, eu tive que ir meio que sozinho. Aí eu fui em vários médicos, né? E um deles me receitou Ritalina, eu lembro disso. Aí, eu já tinha computador na época, fomos no médico, Ritalina. Ritalina, eu já ouvi isso, cara, esse negócio aí, remédio para estudar, que eu tinha amigo meu que tomava para estudar. Não, é remédio da prova, toma de acima de prova. Aí eu fui pesquisar mais, o que é Ritalina? Fui ver, eu falei, não vou tomar isso não. Minha mãe chegou a comprar o remédio, eu olhei, falei, não vou tomar, pode jogar fora, dá para alguém, eu não vou tomar isso. Ah, mas por quê? Eu falei, vou virar um zumbi, tá aqui, ó. Você força a tua cabeça a pegar aquilo ali. Aí eu fui diagnosticado com TDAH, mas foi tipo, tô nem aí, eu vou continuar com TDAH, não vou tomar remédio nenhum. Mas acho que esse era o diagnóstico principal. E essa questão também que eu tive a minha estrutura muscular da visão, falaram que era fraca, né? Eu cheguei a fazer essa fisioterapia ocular, né? Era um lugar bem escuro, tinham várias coisas para desenhar, né? Aí eu fiz esse trabalho muscular que eu acho que ajudou muito na época. Eu consegui ter menos dor de cabeça, ter mais rendimento. Mas esses eram os diagnósticos que eu tinha, né? Básicos, né? E sinusite crônica, né? Isso aí é sinusite, é dor aqui, né? Sinusite. Mas acho que era esse o diagnóstico principal. TDAH, mas eu relevei totalmente e nem quis seguir, né? Igor, voltando sobre o ruído, a nossa compreensão... Espera aí, só um minutinho. Pode fazer. Qual o nome do monitor? O do trabalho é um da HP, que eu não sei o nome, é um número, é um C, alguma coisa, mas eu posso ver para você depois. O que ele faz? É a tecnologia Blue Light Deflector. Ah, tá. Ele bloqueia Parece que ele emite em outro raio, não sei, tipo, aqui está azul, ele joga o pixel para cá, para não vir na sua cara diretamente. E eu tenho também um outro, o de casa, é o da AOC, o nome dele é Sniper, que é um monitor para gamer, só que eu não jogo mais. Mas eu fui pesquisar essa tecnologia de gamer, porque o gamer tem que ter performance, né? Ele tem que ter tempo de resposta rápido, geralmente o monitor é de 144 Hz, né? Ele é até bem maior que o normal. Eu comprei o de 75, que para mim o Hertz indifere, não jogo mais, só que eu vi que tinha essa tecnologia de Blue Light Deflector. Eu falei, cara, eu vou comprar. Aí eu vi que era algo bem assim, estava bem exaltado na ficha técnica dele, né? Que ele tinha essa tecnologia para otimizar a tua performance e ele evitava o tal do eye strain, que é o olho vai ficando vermelho, né? Vai ficando ardendo, lacrimejando, tudo junto, aí você acaba não tendo mais rendimento no uso do computador. Aí foi esse. O que eu sei mesmo é o AOC Sniper de 75 Hz. Ele tem essa tecnologia. Mas acho que todos os monitores hoje em dia estão vindo com isso, porque meio que virou algo que tem que ter, né? Só que não estão falando, né? Eles colocam, mas não falam que é o principal. O flicker é uma aflição dessa condição, é a frequência de piscamento. Então, quando você pega um monitor de uma frequência temporal maior, você mitiga também. Eu acredito, eu não perguntei isso para o Igor, mas ele é capaz de ver uma lâmpada fluorescente, ele vê uma lâmpada piscando que a gente não vê, porque ele tem uma sensibilidade maior, o limiar dele, o threshold, para identificar o piscamento é maior. E o piscar é uma coisa que te incomoda. É engraçado muito, isso, que eu já comentei, está piscando, não está não, cara, está piscando, estou vendo. Eles conseguem ver muito mais. Esse é um outro tema de pesquisa nosso aqui, é a sensibilidade temporal das pessoas. Normalmente, a gente funde uma imagem a 60 Hz. Eles vão fundir a 75, 80, eles têm um limiar maior. Então, além da frequência de onda, porque você lembra que eu falei das características da luz, são várias, não é só a frequência, né? A gente está simplificando o processo, mas as frequências maiores são mais benéficas para eles. Uma pergunta, quando a gente fala aqui de sensibilidade ao barulho, para todo mundo aqui, é a altura do barulho, né? Mas não é necessariamente só a altura, o tipo do barulho é que às vezes te incomoda mais. É o caso? Não sei se seria o tipo do barulho, É comum na síndrome de Irlen você ter pessoas que falam assim, eu não estou tolerando aquela pessoa que está andando lá em cima. Ninguém está nem ouvindo, mas aquele barulho
naquela frequência, incomoda mais essa pessoa. Eu falei, você está vendo aquele cara ali no prédio ao lado, ele está fazendo, tem alguma coisa ligada lá, que as pessoas não percebem, mas aquela frequência altera para ele. Acontece isso com você? Eu consigo ouvir muita algum coisa tipo às de vezes. barulho? Ou é só altura? Para me incomodar, alguns tipos de barulho, sim. Mas para me dar esse nível de ter enxaqueca, é só a altura. Tá, mas de você prestar, você está trabalhando e tem um cara fazendo um negócio distante, ninguém está vendo, você fazendo aquele barulho lá, o que aquele cara não para de fazer aquilo? O que Não, é? isso incomoda. Tem um rapaz que está do meu lado até. É como se fosse uma obsessão com determinados tipos de barulho. Ele digita com muita pressão. Ó. Aí, quando começa alguém a falar com ele no comunicador, eu vou, cara, calma, não baixa no teclado. É a frequência. É Entenderam? muito chato. Não é a altura. É muito chato. Né? O teclado pode ser que sim, porque o teclado é constante, né? E não tem padrão. Frequência é padrão continuado, né? Fica mudando, né? Aquele monte de barulhinho, tec, 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 tec. Aí você, pô, tá, aí ele vai dar enter e vai parar. Pá! Não é possível, cara. Digita mais devagar, pelo amor de Deus. Eu boto fone, boto a música no máximo, aí alguém chega, aí, cara, tô ouvindo a tua música daqui. Pô, não tô aguentando ouvir esse teclado aqui do meu lado. Mas é sempre assim, eu escolho um barulho que me agrade e boto no máximo, e o resto eu não estou nem aí para ninguém. Né? Que é uma maneira de suprimir o restante, né? Porque audição, visão são filtros. Eu tiro fora o que eu não quero ver e seleciono o que eu quero ver. O que é o ruído? É uma parte do componente do som que não faz parte da informação, e eu não consigo filtrar. No envelhecimento, nós continuamos mantendo o nosso padrão de quantidade, só que a nossa capacidade de filtrar diminui. Então, você perde a capacidade discriminatória do sinal. Visão, mesma coisa. O que nos faz ver é ver um contraste. Na medida em que eu perco o contraste, ou seja, que eu começo a ver cinza em cima de cinza, cinza claro em cima de escuro, eu não enxergo bem. Quando você coloca o filtro, você aumenta o contraste. Então, as coisas ficam mais nítidas, você bloqueia o que não quer ver. Né? Você quer falar? Fala mais alto, por favor. Tudo bom. A pergunta é se o filtro azul, que todos os laboratórios hoje estão divulgando e vendendo, se ele é eficaz no bloqueio da luz azul. Ele é eficaz no bloqueio da luz azul. Para a maioria das pessoas que não tem problema nenhum, que é só uma questão de bloqueio da luz azul, ótimo. Lembrando, entretanto, que você precisa de luz azul de manhã. Você não quer ela à tarde. Então, a rigor, seriam os óculos para você usar a partir da tarde, e não usar na parte da manhã, percebe? Mas eles estão sendo feitos para você usar o dia inteiro. Então, você está cortando totalmente a luz azul. Entretanto, as pessoas que têm distúrbios, eles têm distúrbios em outras frequências de onda. Não adianta só o filtro azul. Você tem que dar o azul mais alguns outros componentes de filtro. E algumas pessoas são intolerantes ao filtro azul. Ela prejudica muito a visão. Então, você faz o teste e identifica. Se a pessoa não tolerar, não adianta colocar, porque prejudica ela visualmente de alguma forma. É uma parte de ciência que a gente tem que aprender muito ainda. Lembra que nós estamos descobrindo isso a partir de 2002. O professor Marco Túlio falou disso. A gente tem uma primeira descoberta, faz uma aplicação e vamos trabalhando em cima daquele conhecimento para destilar pequenos detalhes como esse. Mas, em síntese, a sua resposta, sim, o filtro azul é benéfico para a maioria das pessoas, porém, a rigor, deveria ser usado apenas no período da tarde e não no período da manhã. Tá? Quando eu usava overlay, eu cheguei a comprar um óculos desse e eu paguei $5 na AliExpress, comprei da China. Aí, só que eu pesquisei e eu vi um que tinha review muito positivo. Eu falei, cara, se já compraram, já usaram, não deu problema, vou usar também. E eu usei antes de chegar o meu. Eu usava no trabalho, bem amarelo, era melhor. Melhora. Com overlay... Só que não cobria todas as distorções. Não cobria tudo. Mas dava um alívio grande.
E eu acabei usando o tempo todo. Eu fiquei usando aquele óculos amarelo o tempo todo, né? Aí, quando chegaram meus filtros, eu até dei para um amigo meu lá, que é gamer, mas no período do meu estudo, né? Estou com overlay. Falei, e agora, o que eu faço? Vai demorar até chegar os óculos, né? Aí eu fui no site da China e falei, pô, dá para comprar isso aqui, é baratinho, se der problema, deu. Aí eu comprei e comecei a usar. Um mito que existe é que esse filtro é caro. Esses filtros são feitos individualmente, é um trabalho customizado, é um trabalho de alfaiate. Ele tem que ser feito à medida da pessoa. Filtros, quando a indústria hoje produz, ela produz e bota na prateleira, vai vender para você. É barato produzir isso. Apesar de ser mais barato, esse filtro custa basicamente o mesmo preço que uma lente multifocal, uma lente sofisticada custa. Quer dizer, ele não é caro porque é feito um a um, é difícil você fazer, existem centenas de filtros diferentes, porque se fosse só 2, ou 3, ou 4, ou 10, seria mais barato. Os laboratórios já começam a disponibilizar os mais comuns, por exemplo, a Zeiss, ele fabrica 4 tipos, então ele bota 4 na prateleira, mas você precisa muito mais que isso. Quando coincide, você consegue comprar ali um filtro pela metade do preço, mas quando você manda fazer, aí ele fica um pouco mais caro, porém não tão caro quanto as lentes que tem no mercado. Então, quando diz que o filtro é caro, a minha resposta é, você está falando que lente de óculos é cara? Eu vou concordar. Todas as lentes de óculos são caras, mas se você está falando só esse filtro é caro, desculpe, pelo que ele te dá de solução, pelo que você gasta para tratar desses problemas, ele é muito barato, ele é muito barato. Agora, se você quiser falar que todo filtro é caro, tudo bem. Se você quiser falar que uma Mercedes é cara, vou concordar com você. Agora, se você quiser falar que todos os carros são caros, aí nós temos que discutir dentro de uma outra perspectiva, percebe? Mas uma das maneiras de você diminuir o valor do filtro é falar que ele é caro. Mas Só uma não pergunta, já que falou de lente, esses filtros são disponíveis, se o paciente tem grau, por exemplo, acrescenta. Um amigo meu, ele colocou no dele, eu comprei esse de $5, só que 2 amigos do trabalho, depois que eu comecei a usar esse óculos, foram pesquisar também, e eles encomendaram óculos novos para eles com o filtro azul. E eles relataram ganhos de produtividade absurdos, poder trabalhar até mais tarde sem ficar com aquele cansaço, né? Mas foi bem caro, não foi $5, foi uma coisa bem mais cara, porque foi para adaptar. O cara tem miopia, astigmatismo, ainda teve que colocar esse filtro azul. E é nítido que eles olham assim, você vê aquele reflexo meio roxo, meio coisa, né? E até ficam brincando com eles lá, mas eles falam, cara, é outro nível de desempenho que eu estou tendo agora. Muito bom. Tem mais uma. Sabrina. Igor, há quantos anos que você está usando os filtros? São 1 ano e 4 meses. Eu comecei em maio de 2017, acho que é isso. Pouco mais de um ano. E a segunda pergunta, assim, a sua vida inteira, a gente assistiu aqui o seu depoimento, assim, muito sofrimento, né? Muita coisa que você passou. E, assim, existe algum de todos os sintomas que você falou que você acha, poxa, isso aqui melhorou 100% já com 1 ano e 4 meses? Assim, o que mais te incomodava, o que mais o filtro resolveu? Existe... Dia nublado. Saí em dia nublado, porque era muita claridade. Parecia que tinha uma lâmpada dessas aqui o tempo todo aqui em cima. E onde eu moro, em Petrópolis, a metade do ano é nublado e com aquela cerração bem baixa, que a gente chama até de russo, a gente chama de russo lá, aquela neblina densa, né? E aquilo de manhã é uma claridade que vem de todos os lados, né? Quando está sol está lá em cima, você meio que, né, dá uma incomodada, você bota óculos escuros. Eu usava muito óculos escuros no dia nublado também, e sempre comentava e tal, cara, tá de dia, eu vou usar óculos, né? Mas quando eu comecei a usar os filtros, abrir a janela de manhã ficou melhor, né? Porque eu acordava, eu ia abrir a janela, estava aquele baque, já ficava enjoado, dava aquela dor aqui em cima do olho. Agora eu consigo chegar, abrir a janela, olhar para as montanhas tranquilamente, né? Mas acho que foi basicamente isso. O que mais melhorou foi o dia a dia de me locomover e de abrir janela, né, em casa. Obrigada. Quase zerou, quase zerou. Eu tenho muita pouca enxaqueca hoje em dia. São em casos isolados, assim, né? Igual na segunda-feira agora, eu deixei tudo para a última hora, como eu sempre faço. Eu fiz 5 trabalhos da faculdade numa noite.
Aí eu percebi que eu cheguei ao extremo. Chegou uma hora que eu li e não consegui entender mais nada que eu estava lendo. Eu estava com muita enxaqueca. Mas foi porque eu realmente obriguei minha cabeça a ficar lá naquele tempo. Agora, no trabalho, no dia a dia e tal, a minha enxaqueca meio que zerou. Se eu for levar em conta o que eu tinha antes e o que eu tenho agora, não tem mais dor de cabeça. Parei de carregar Novalgina na minha mochila. Eu carregava sempre aquela dipirona, de 1 grama. Começava, eu já tomava uma. Agora eu só uso esse remédio quando eu faço alguma coisa muito especial, alguma cirurgia, alguma coisa, eu tomo um remédio agora. Não carrego mais esse remedinho para melhorar a cabeça. Aproveitando para fazer um registro, que nós cobrimos aqui, mas aproveitando o caso clínico, esta célula, ela é o fotômetro do nosso sistema visual. Ela é que registra o nível de luminância interna e faz o ajuste. O que acontece na sua máquina fotográfica ou telefone, se você mudar a sensibilidade do fotômetro, a fotografia fica superexposta ou sobreexposta, fica claro ou fica escuro. Está correto? Quando você tem um dia nublado, o nível de registro da intensidade da luz externa é menor. Eu estou dando uma explicação simplista, tá? Nada é tão simples assim quando você vai pegar esses mecanismos. Mas você tem um mecanismo que diz assim, não, lá tem pouca luz, então ajuste para você ver muita luz. Mas não, tem muita luz lá, então aquilo te ofusca. Você pode fazer a simulação no própria câmera fotográfica, que você diminui ou aumenta a sensibilidade. Você vai ver o que a pessoa vai experimentar. Essa é a maneira de se entender um pouco os mecanismos. E isso, Ana Isabel, que é de São Paulo, da FEI, ela está, nesse momento, exatamente, numa tese de doutorado, tentando mapear os mecanismos responsáveis pela produção de distorção, de fotofobia, para que ela desenvolva, me corrija, Isabel, se eu estiver errado, uma proposta de modelo de como é que essas alterações impactam na vida da pessoa. Estou certo, Isabel? Você quer falar um pouquinho disso? Você vai falar, né? Você não quer queimar o assunto, né? Tá certo, não, eu concordo. Depois ela vai nos explicar, mas nós estamos entendendo o mecanismo. Mas o que está na literatura hoje é que o fotorreceptor intrínseco é um fotômetro, ele registra, e quando ele te dá uma informação de estar mais baixo do que o normal, você tem um ofuscamento. Assim como pessoas que têm um ajuste de acústica, de audição desregulado, ela vai ver, nossa, você está falando alto demais. Não, você que está hipersensível ao que eu estou falando, né? Bom, gente, foi riquíssimo. Meu caso clínico não foi apresentado de maneira inusual. Eu sou um fã do trabalho do Igor. Eu acho que o Igor está nos ajudando muito a propagar o conceito. Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho importante, porque muita gente está dependendo do convencimento que nós vamos fazer para que a atenção necessária para mitigar essas condições deles seja feita de uma maneira eficaz. Balela que não existe evidência científica, a evidência é grande. Entretanto, falar para um sistema que olha a acuidade visual como indicador de visão, e isso não afeta a acuidade visual, eles querem evidência científica em cima da tabela de Snellen. Não tem, não é por aí. Só que toda a lógica de raciocínio da minha especialidade, oftalmologia, é a tabela de Snellen. Você tem visão boa com a tabela de Snellen, sua visão é 100%. Tem outros problemas aqui. Fala, não, tem não. Tabela de Snellen, você é normal, você leu a letrinha. Então, não tem a evidência científica, não está publicada na revista de catarata, não está publicada na revista de córnea, está publicada nos diversos outras revistas de educação, está publicada nas revistas de neurociência diversas, que o profissional não lê, porque ninguém quer ler ciência básica. Você quer ler ciência aplicada. Eu não ganho dinheiro com ciência básica. Eu só ganho dinheiro se eu desenvolver, aprender alguma técnica de fazer alguma coisa. Então, tem evidências científicas que são exageradas, desculpe, mas apenas o profissional de conhecimento limitado não vê, porque qualquer profissional que tem um conhecimento abrangente está conseguindo ver isso aí.
Mas aqueles poços artesianos de conhecimento que só sabe fazer uma coisa de lugar, não vão conseguir ver. E não é caro, é barato, é muito barato. Como o Igor falou, eu fiquei livre da sintomatologia, eu sou mais produtivo e eu não uso medicação. Às vezes, medicação que você usa de uso continuado. A minha apresentação de amanhã vai ser sobre doenças, a sistema visual e doenças mentais, e vocês vão ver o impacto enorme que a visão tem sobre doenças mentais. Não posso deixar também de comentar uma pessoa como o Igor, que nos relatou todas essas dificuldades, mas percebe-se, tem uma família, tem uma mãe, tem um trabalho, porque se você não tem mãe, ou você não tem família, ou você está num contexto de família não muito bem estruturado, e se você não tem um trabalho, você se desorganiza. E tem trabalhos da Inglaterra mostrando que a porta de entrada para drogas, que é uma maneira de se aliviar esse desconforto todo, que a gente falou de visão, mas não falamos nem perguntamos, mas vou fazer a última pergunta de desconforto com roupa e com tudo que a pessoa tem, é terrível. Então, pelo amor de Deus, não aceitem essa colocação de que não tem evidência científica e de que isso seja caro. É muito barato e a evidência científica sobra, mas ela é transversal, né? Muito obrigado a todos vocês. Vamos almoçar e voltamos para a tarde para outra batalha. Obrigado, Igor. Obrigado.